pessoas, ao sentir esses sintomas, correm à farmácia mais próxima e compram o medicamento por conta própria. Infelizmente, muitos desses medicamentos são vendidos sem prescrição médica, até mesmo os antibióticos. Você sabe para que serve antibiótico? Eu acho que sei. Geralmente a gente toma para combater alguma infecção no nosso organismo. E você toma algum antibiótico sem prescrição médica? Não, até porque eu sou alérgica. Eu não sei para que servem os antibióticos, mas eu sei que a gente toma quando a gente está doente. Eu já tomei uma vez de forma independente, porque a minha mãe disse que eu deveria tomar, eu estava gripado, e ela disse que se eu tomasse, acho que era amoxicilina, que ia funcionar. Meu nome é Daniele dos Reis Dias Vidal, tenho 16 anos. E antibiótico, pra mim, é quando a gente está doente, que o médico passa, a gente toma, melhora. Quando sobra, a gente fica doente, a gente toma de novo. Pra mim é isso. Meu nome é Igor Sérgio Souza Alves, tenho 23 anos. E o que eu sei de antibiótico é que é um anti-inflamatório e eu tomo ele quando eu estou resfriado. Eu sou de Itaguaí, Rio de Janeiro. Sou filho de Deise Augusta de Gouveia e Cláudio Gaspar Ferreira. Eu sou militar da ativa, meu pai é militar da reserva. O que eu sei sobre antibióticos é que, se ele for utilizado da maneira errada, ele pode agravar muito a situação do paciente. A minha mãe, no ano de 2012, adoeceu em casa e foi algumas vezes para o UPA. Chegando no UPA, o médico ele diagnosticava com uma infecção e ele dizia que era sinusite. E passou um antibiótico e ela fez uso desse antibiótico por uns 30 dias, até que, não aguentando mais, nós procuramos lá o Hospital Central do Exército e eles viram que não era a sinusite, que era uma doença bem mais grave, uma bactéria bem mais forte e que ela ainda tinha criado mais força ainda por causa desse antibiótico que o médico do UPA tinha passado. Foi investido muito dinheiro, o exército ele mandou trazer de fora da França antibióticos fortes que enfraqueceram muito a minha mãe. Ela sofreu bastante antes de morrer por causa de um erro primário do médico que simplesmente foi fazer o fácil, né? Que era, é sinusite, como diversas vezes acontece aqui. E até hoje a família sente muito com isso. E a bactéria, assim, o mais triste, porque além do erro do médico de consultar o antibiótico, assim, o exército descobriu que a bactéria ela foi contraída por um outro erro médico, que foi no consultório de dentista. Essa bactéria ela é presente ali nos instrumentos do dentista. E numa estação de siso, a minha mãe contraiu essa bactéria, que circulou durante um ano no organismo dela e decidiu se alojar no coração. Então, antes de automedicar com antibióticos, procura um médico, procura um lugar sério que realmente vai procurar saber o que você tem para evitar sofrimento da família. A palavra antibiótico quer dizer contra organismos vivos, mais precisamente contra bactérias. Os antibióticos podem ser de origem natural ou sintética. Os antibióticos são medicamentos que pertencem a uma classe muito importante para toda a sociedade. Sem eles, haveriam muitas mortes e muitas cirurgias seriam impossíveis de ser realizadas, devido ao risco de infecção pós-operatória. Nos últimos anos, os antibióticos tratavam qualquer tipo de infecção. Hoje em dia, infecções simples matam pessoas devido à grande resistência dos antibióticos. Você deve saber que muitas mortes são causadas por bactérias. Por exemplo, uma gripe não mata somente pelo vírus, mas sim por uma infecção bacteriana que a pessoa pega e leva à pneumonia. Nesse caso, os antibióticos poderiam salvar a vida dessas pessoas. Essa classe de medicamentos é a mais vendida no mundo. No Brasil, 40% dos medicamentos vendidos nas farmácias são antibióticos. Em relação ao uso do antibiótico,
O que a gente costuma fazer aqui, né, no âmbito de drogaria, né, de atender ao público, né, é orientar o paciente a fazer o tratamento completo conforme foi prescrito na receita. Porque um dos agravantes é que muitos pacientes eles não terminam o tratamento. Com o sumiço dos sintomas, eles abandonam o tratamento, não dão continuidade. Então a nossa orientação aqui é em relação a esse quesito, né, de que o paciente ele continue fazendo o uso do medicamento, do antibiótico, né, conforme foi prescrito ali pelo médico, tratamento completo. E em relação ao que a gente, né, o que eu penso da venda, né, do antibiótico, esse controle todo, o mesmo que a Anvisa pensa. Mesmo que a Anvisa pensa no sentido de evitar esse aparecimento de superbactérias, né, por causa do uso do indivíduo, né, tendo um controle nessa venda. Claro que não é só isso que está ligado ao aparecimento de superbactérias, né? São vários outros quesitos, mas isso... A parte mais importante seria mais no âmbito hospitalar, né? O âmbito hospitalar está mais voltado para esse tipo de aparecimento, essa resistência, né? Claro que o uso indevido colabora um pouco, né? Mas acho que a gama maior está no âmbito hospitalar. Então a gente pode estar influenciando aí nesse tema aí dentro do âmbito drogaria, é mais a questão da orientação ao paciente quanto ao uso do também poderia ser uma coisa assim, que o SUS mesmo podia divulgar mais, assim, não só do antibiótico, mas do uso racional de qualquer outro medicamento, né? Você podia ter mais uma divulgação maior. Isso, uma divulgação maior. A resistência antibiótica é quando uma bactéria se torna insensível ao antibiótico ou a uma determinada família. O que isso quer dizer? Simplesmente, a bactéria encontra uma maneira de combater o seu agressor antibiótico, se tornando mais forte e não podendo ser impedida por esse tratamento. O que é preocupante na resistência antibiótica? Qual é o grande problema disso? O grande problema é que o antibiótico, que antes era totalmente eficaz no tratamento e combate dessa bactéria, agora se torna ineficaz, ou seja, a bactéria não será destruída e a doença será agravada. Você deve saber que em muitos lugares pode-se adquirir antibiótico sem receita médica. Podemos explicar a resistência aos antibióticos devido ao uso abusivo, excessivo ou de forma inadequada. Ou também pode-se explicar a adaptação da bactéria ao medicamento. Em qualquer população grande de bactérias, existem sempre algumas células portadoras de traços que as permitem sobreviver em presença de uma substância nociva, ou seja, neste caso, de resistir à ação do agente antimicrobiano. Os organismos sensíveis que não possuem a característica favorável serão eliminados, deixando em seu lugar a população resistente. O uso prolongado de antimicrobianos num dado ambiente faz com que a comunidade bacteriana mude profundamente, com uma proporção cada vez maior de organismos resistentes. Isto pode resultar na situação em que, na próxima vez que se necessitar usar o agente antimicrobiano, este não seja eficaz para tratar de uma infecção que antes se tratava facilmente. Os mecanismos da resistência aos antimicrobianos. Bactérias sensíveis podem adquirir resistência aos antimicrobianos por mutação genética ou recebendo genes de resistência aos antimicrobianos de outras bactérias. Isto geralmente ocorre através de um entre vários mecanismos bioquímicos. Mutação, destruição ou inativação e efluxo. Mutação. Mutação é uma modificação do ADN que pode às vezes levar a uma transformação do produto genético que é o alvo do antimicrobiano.
Quando a bactéria sensível entra em contato com uma concentração terapêutica de antimicrobianos, tais como as fluoroquinolonas, o antimicrobiano pode se ligar a enzimas específicas, como neste caso, a ADN-girase. A ADN-girase é uma enzima bacteriana essencial, necessária para a replicação do ADN. O resultado final é que as fluoroquinolonas bloqueiam a replicação do ADN bacteriano, levando à morte da célula. No entanto, quando mutações espontâneas ocorrem em áreas específicas dos genes que codificam essas enzimas, os antimicrobianos não se ligam mais de maneira efetiva. Este fato permite à bactéria continuar a replicar o seu ADN. Destruição ou inativação. Muitas bactérias possuem genes que produzem enzimas as quais degradam ou desativam quimicamente o antimicrobiano, tornando-o ineficaz contra a bactéria. Neste caso, o antimicrobiano é degradado ou modificado por ação enzimática antes de que possa atingir o sítio-alvo e danificar a célula bacteriana. Efluxo. Certas bactérias podem muitas vezes se tornar resistentes a antimicrobianos através de um mecanismo chamado efluxo. A bomba de efluxo é essencialmente um canal de transporte ativo de antimicrobianos e outros compostos para fora da célula. O antimicrobiano entra na bactéria por um canal chamado porina, e em seguida é bombeado para fora da bactéria pela bomba de fluxo. Ao bombear ativamente os antimicrobianos para fora da célula, as bombas de fluxo impedem a acumulação intracelular do antimicrobiano, que seria necessária para que ele exercesse a sua atividade letal. Transferência genética. O material genético pode ser transferido entre bactérias de diversas maneiras, mais frequentemente por conjugação, transformação ou transdução. Conjugação. A conjugação é mediada por um tipo particular de ADN circular chamado plasmídio, que se replica independentemente do cromossomo. Muitos plasmídios são portadores de genes que conferem resistência aos antimicrobianos. Quando duas células se encontram em proximidade uma da outra, uma ponte celular oca chamada pilus ou fímbria sexual se forma entre as duas. Isto permite que uma das cópias do plasmídio seja transferida, à medida em que este se replica, de uma bactéria para outra, o que pode levar uma bactéria sensível a adquirir resistência a um agente antimicrobiano específico. Transformação. Durante a transformação, os genes são transferidos de uma bactéria para outra como ADN nu. Quando as células morrem e se rompem, o ADN pode ser liberado no meio circundante. Outras bactérias próximas podem recuperar esse ADN livre e incorporá-lo ao seu próprio ADN. O ADN incorporado pode conter genes vantajosos para a bactéria, tais como genes de resistência aos antimicrobianos, beneficiando assim as células receptoras. Transdução. Neste processo, o ADN bacteriano é transferido de uma bactéria para outra dentro de um vírus que infecta bactérias.
Esses vírus são chamados bacteriófagos ou fagos. Quando um fago infecta uma bactéria, ele passa a controlar os processos genéticos da bactéria para produzir mais fagos. Durante esse processo, o ADN bacteriano pode ser incorporado acidentalmente ao ADN dos novos fagos. Com a morte e lise, ou ruptura, da bactéria, os novos fagos passam a infectar outras bactérias, levando consigo genes da bactéria infectada anteriormente.